Olá a todos! Vamos falar do tálamo e da cápsula interna. Dois temas muitas vezes mal compreendidos e temidos pelos alunos, mas que hoje vão ser simplificados e sistematizados de forma a nunca mais os esquecerem. Vamos começar por localizar o tálamo e a cápsula interna no sistema nervoso central, identificando as principais relações do tálamo e da cápsula interna. Depois, vamos brevemente identificar as três principais divisões anatómicas do tálamo, considerando as suas funções básicas como centro de retransmissão sensitivo, integrador e motor. Para isso, vou-vos apresentar os 5 grupos funcionais principais do tálamo, os seus respectivos núcleos e funções específicas. Por último, iremos sistematizar as principais vias ascendentes e descendentes da cápsula interna. Então, mas o que é o tálamo? O tálamo é uma grande massa de substância cinzenta, bilateral, que faz parte do diencéfalo. Melhor, o tálamo é a maior massa de substância cinzenta do diencéfalo. Então, e o que é o diencéfalo? O diencéfalo corresponde à componente do encéfalo que se localiza entre o telencéfalo, em cima, e o tronco encefálico, em baixo. Apresenta 4 constituintes principais: o epitálamo, o tálamo, subtálamo e hipotálamo. Mas para que é que serve o tálamo? Funcionalmente, recebe, sintetiza, integra e transmite para o córtex cerebral informação sensitiva e sensorial. Faz também parte do sistema extrapiramidal, atuando como centro integrador de funções motoras e ainda apresenta ligações com a formação reticulada e córtex pré-frontal, contribuindo para a manutenção e regulação do estado de consciência. Então, onde é que estão os tálamos? No fundo, são dois ovos deitados em cima do mesencéfalo. Inferiormente, relacionam-se de frente para trás com o hipotálamo, o subtálamo e o mesencéfalo. Atrás do tálamo estão os colículos e o epitálamo, constituído pela glândula pineal e pelos núcleos e comissura abenulares. Nesta imagem, podemos ver como entre os dois tálamos está o terceiro ventrículo. Conseguimos ainda ver que acima do tálamo está o corpo do núcleo caudado e à frente está a cabeça do mesmo núcleo. Do lado de fora do tálamo temos a cápsula interna. Mais especificamente, o ramo posterior da cápsula interna. Imaginem a cápsula interna como uma folha de alface, colocada na vertical dentro da nossa cabeça. Uma folha de alface que tem aquela dobra mais grossa a meio, o que corresponde ao joelho da cápsula interna. Então, lateralmente ao tálamo, está a parte de trás da alface, a que chamamos de ramo posterior da cápsula interna. Então, já sabemos aonde é que está o tálamo e as principais relações do tálamo com a cápsula interna. Então, vamos identificar as três principais divisões anatómicas do tálamo. Ora bem, como já disse, é constituído maioritariamente por substância cinzenta que forma vários núcleos. Estes encontram separados em 3 grandes grupos por uma folha de substância branca a que se dá o nome de lâmina medular interna. Vista de cima e de frente, esta lâmina apresenta a forma de Y. Ficamos com um grupo medial, encarnado, um grupo anterior, a verde, e outro grupo lateral, aqui representado a azul. Este último grupo lateral divide-se ainda numa parte ventral e numa parte dorsal. A parte ventral contém os 4 grupos mais importantes em termos de matéria perguntável nos vossos exames, que são o ventral posterior lateral, o ventral posterior medial, o ventral lateral e o ventral anterior. Cá estão os dois tálamos lado a lado. Precisamos ainda de acrescentar estas pequenas bolinhas amarelas, que são os núcleos intralaminares. E ainda esta adesão intertalâmica, que não é uma decussação de fibras. Não é uma comunicação de substância branca. Muita atenção a isto, porque a maioria dos alunos tende a achar que esta adesão está lá para os tálamos falarem entre eles, o que não é de todo verdade. Quase a acabar a nossa construção do tálamo em peças, acrescentamos os corpos geniculados lateral e medial. E por fim, anteriormente, temos estes chamados núcleos reticulares. Assim, o tálamo não é um corpo homogéneo, mas sim complexo, sendo constituído por diferentes núcleos. Então, para além de toda a anatomia que fizemos até agora,
importa também agrupar os núcleos do tálamo em 5 grupos funcionais. Ora, comecemos pelos núcleos sensitivos do tálamo, também chamados núcleos de retransmissão de sensibilidades específicas. São o núcleo ventral posterior lateral, ventral posterior medial, corpo geniculado lateral e corpo geniculado medial. Através das suas funções, verifica-se que todo o input sensitivo do exterior passa primeiro pelo tálamo antes de chegar ao córtex cerebral, à exceção do olfato. Ok, vamos começar pelo núcleo ventral posterior lateral do tálamo e pelo ventral posterior medial. Então, para percebermos a função do núcleo ventral posterior lateral do tálamo, imaginemos que pegamos numa pedra de gelo com a nossa mão esquerda. Neste momento, estamos a receber 3 tipos de sensibilidade. O frio do gelo, eventualmente daqui a uns segundos a dor que o gelo causa e também toda a sensibilidade tátil da pedra de gelo. Toda esta informação vai para o nosso tálamo direito, especificamente para este núcleo, o ventral posterior lateral do nosso tálamo direito. Portanto, é uma informação contralateral. Esta informação é veiculada através de... Toda esta informação é veiculada através do lemnisco medial, que vemos nesta imagem, o trato espinhotalâmico anterior e pelo trato espinhotalâmico lateral. Para percebermos a função do ventral posterior medial, é pegarmos nessa pedra de gelo e colocámo-la na nossa face esquerda, por exemplo. Aí, este núcleo vai receber todas as informações que nós recebíamos da mão esquerda, mas relativamente à nossa face. E esta informação é veiculada através do trato trigémino-talâmico. Para além disto, este núcleo também recebe as fibras gustativas provenientes do núcleo do trato solitário. Depois, esta informação toda que chega a estes dois núcleos é veiculada através da radiação talâmica superior para o giro pós-central, através do ramo posterior da cápsula interna. Quanto ao corpo geniculado lateral, este é responsável pela transmissão da informação visual captada pela retina para o córtex visual primário, na área 17, que se situa no lobo occipital. A sua principal aferência é o trato óptico, recebendo informações do campo visual contralateral. A sua principal eferência são as radiações ópticas, com esta forma arqueada, que atravessam a porção retrolenticular da cápsula interna. Então, como podemos ver por este esquema de cores, todo o campo visual direito vai parar ao córtex occipital esquerdo, através do corpo geniculado lateral esquerdo. A acabar o grupo dos núcleos sensitivos do tálamo, temos o corpo geniculado medial, responsável pela transmissão da informação auditiva, captada pelas células da cóclea e já processada até um certo ponto a nível do núcleo olivar superior e colículo inferior, aqui representados. Este núcleo transmite esta informação para a área auditiva primária, aqui representada, que se situa no lobo temporal. A informação vai para o lobo temporal através das radiações talâmicas inferiores ou infralaterais em direção à área que já referida. Estas radiações passam na porção sublenticular da cápsula interna. Então, tendo visto os núcleos sensitivos, desafio-vos a um exercício de revisão para identificar qual a função ou qual a sensibilidade associada a cada um dos núcleos. Temos que a visão vai para o corpo geniculado lateral, a sensibilidade da face e do paladar vai para o núcleo ventral posterior medial, a audição vai para o corpo geniculado medial e a sensibilidade do corpo vai para o núcleo ventral posterior lateral do tálamo. E aqui temos a chave bem apresentada da correspondência entre as várias sensibilidades e os vários núcleos sensitivos do tálamo. Gostava só de vos deixar mais uma coisa. Muitas vezes há confusão entre audição, visão, vai para qual dos núcleos, corpo geniculado lateral ou medial. Então vou-vos dar uma pequena mnemónica. O corpo geniculado lateral recebe a visão, certo? E a visão é estimulada por luz. Portanto, corpo geniculado lateral, luz. Corpo geniculado lateral,
luz. Nunca mais vão esquecer. Por outro lado, o corpo geniculado medial recebe a audição. E a audição é estimulada pela música. E, portanto, corpo geniculado medial, música, lateral, luz. E, portanto, os pontos-chave dos núcleos sensitivos são 1. Recebem toda a informação sensitiva externa, à exceção do olfato. 2. O input é predominantemente contralateral. E 3. Têm o seu output para áreas corticais específicas, por oposição a outros núcleos que têm o seu output para áreas não tão bem determinadas. E assim terminamos os núcleos sensitivos. Vamos então passar aos núcleos de ativação difusa. Estes núcleos fazem parte do sistema de ativação reticular e são principalmente os núcleos intralaminares localizados ao nível da lâmina medular interna. A sua função é a integração da informação vinda da formação reticular que tem implicações no estado de vigília. Vamos ver isto com alguns exemplos. Nesta imagem, em encarnado, temos as vias de transmissão termoálgica, por exemplo, que, ao longo do seu caminho, dão várias informações àquilo que está no meio, que é a substância reticulada. Pelo seu lado, vão para o núcleo ventral posterior lateral do tálamo. Mas a substância reticulada transmite para os núcleos intralaminares. Estes ativam difusamente todo o córtex. Quais são as implicações práticas disto? As implicações práticas são as seguintes. O nosso organismo foi feito de tal modo que, por exemplo, toda a gente tem mais dificuldades em adormecer quando está cheia de frio, cheia de calor ou cheia de dores, visto que a vigília está aumentada por estas mesmas vias. Daí estes núcleos intralaminares se denominarem núcleos de ativação difusa. A ativação difusa do córtex, ou seja, da consciência.